Pedro Noite, de Caio Ritter. Ao meu amigo Pedro, que me ensinou a ver. Pedro era garoto desde que tudo ria. Menino pintado de noite, olhos de estrela, boca de lua crescente, canção de pássaro entre os dentes. Garoto Pedro era, desde que muito pequenininho, o lábio ia apertando até ficar bem fininho. Assim fazia o pai, assim fazia o filho. E nessas coisas de fazição, sabe, é que a vida ia se fazendo. Pedro morava com a sua avó e na parede da casa tinha um retrato. Ele e o pai, cabelo liso, meio ondulado. Porém, como ele olhava assim de canto, é que ele enxergava o Pedro. O Pedro que não era o mesmo do retrato, um Pedro negro, Pedro Noite. E uma pergunta de dor se fazia. Por que o Pedro do retrato não era mesmo Pedro? Pergunta sem resposta é sempre buraco no coração. Pedro morava não como os outros garotos, ele vivia com a sua quase-vó. Se eu falo quase-vó, é que ela não era nem mãe do seu pai e nem mãe da sua mãe. Mas ela foi se pegando de amor por aquele menino cor da noite, como seus pais foram viver em outro mundo. Um dia, sei lá quando, os meninos que jogavam futebol com Pedro perceberam que ele não era igual. E começaram a caçoar dele. Caçoavam, riam e até falavam que ele era sujo. E Pedro ficava pensando, sujo? Como sujo? Tomava banho sim, e da água que caía do seu cabelo carapim dava até para beber. E ele bebia. Se sua avó Cida aquela cor não tinha, é que ela era nascida de dia. Ele falava que ele era nascido de noite, mas não qualquer noite. Era noite de lobisomem, noite sem luar. E caçoavam e riam e até falavam que ele era filho do homem do saco. E riam. Falavam que ele era filho do seu Juvenal, por quem todos sentiam asco, porque sempre viam nele o terrível homem do saco, todo curvado, coitado, que morava no casebre, lá longe, lá no mato. Pedro chorava demais, sabe? E desse choro vinham palavras estranhas, palavras vindas de dentro, que ele nem sabia o que era. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Que ele devia mesmo era gritar não. Que tão bonito era, tão lindo, com a cara de carvão. Ele era nem tão lindo que parecia até um anjo de procissão. E ele ficava pensando
conversando, olhando para a cara da sua avó e se perguntava: nem asa eu tenho, tampouco sei tocar flauta, só trago aqui no peito essa canção que me invade, essa canção de sofrimento, esse canto que nem sei o que é. Música de sino na garganta, falava voz cida, com o rosto na mão do garoto. Eu não tenho a pele, eu tenho a pele da noite, meu nariz, minha boca, meu cabelo, tudo tão diferente, falou o menino, num quase riso. Sentia que o canto chamava as grandes forças da natureza, não sabia o que era, mas sabia que alguma coisa significava, mesmo que distante quimera. A avó sorriu e disse a verdade. Por você ser noite, é que é lindo. Seus olhos, as estrelas. Seu riso, a lua cheia. Pedro olhou com cuidado e lá no céu, pela primeira vez, viu as estrelas, viu o avião, viu luzes vermelhas. E lá no canto, bem lá no canto, ele observou um gigante. E ficou observando. Vocês sabem que era um gigante? Gigante mesmo, era o seu Juvenal. Vinha todo curvado e na mão um pedaço de pau. Parou e diante de tanta tristeza, ao menino foi narrando histórias de um outro tempo, em que os negros eram livres, no mundo grande de África, terra de todos os meninos noturnos. Falou da escravatura, falou dos sofrimentos, falou do pelourinho, da chibata, dos navios, tópicos, lamentos. Foi narrando história de África, história de mãe África. E foi narrando. E o menino explodiu em canção. Foi narrando. Não importava se dia ou se noite, tudo era dor. A canção que marcou muitos açoites marcava a vida do senhor Juvenal e do Pedro Noite, virando no oco do menino e enchendo aquele buraco, aquele vazio que o menino sentia de ancestralidade. Pedro abriu um sorriso. Para tudo que entendeu, sua pele mesmo era herança de um povo seu. Cada um traz sua marca, o seu passado. E a beleza, embora não se perceba, ela vive bem do seu lado. Pedro compreendeu cada vez mais que ele era a cara dos seus pais, dos seus avós, dos seus heróicos ancestrais. E toda aquela língua que ele achava estranha, agora não acha mais, era de um povo de África, era a sua ancestralidade, era a sua história marcada em sua pele. Entendeu tal retrato, entendeu o que queriam fazer dele e disse basta.
Não queria ser igual ao espelho. Lembra o espelho no começo da história? Não, ele não queria ser mais. Ele queria sorrir. Ele queria a lua aberta nos dentes, deixar que as estrelas brilhassem. Queria ser Pedro Noite, sem medo de qualquer açoite. E no orum da sua pele brilhou a luz de Oxupá. Pedro agora entendia aonde ficava seu Ilê. Oxupá, Oxupá, meu aiê. Vamos dançar em casa comigo. Me acompanha. Gente, só para explicar que aqui essa história nós temos 5 personagens. O Matheus, que depois ele vai se apresentar, a Fabíola, Janaína, e nós temos o Jambê, esse. Agô, Matheus, posso pegar? Agô é licença, tá? Em Yorubá. Principalmente dentro dos terreiros de Candomblé. Esse é o Jambê. Esse nosso amigo, ele atravessou o Atlântico Negro, e veio aqui contar uma história para vocês. Depois o Matheus, ele vai apresentar melhor o seu companheiro, Agô. Essa é uma tumbala, tem um ogum na frente. Ela é muito utilizada nos afoxés, que são os candomblés de rua, e ela também veio abrilhantar a nossa contação de história, né? Sem esses dois, a história não teria ritmo, então os tambores eles trazem o ritmo, e sem os tocadores também não veriam nada. Obrigada. Não sei se você quer falar mais sobre os 2 toques que foram feitos. É o afoxé, que é ligado aos afoxés, né? O Ijexá, e principalmente ao Orixá Oxum, né? Que é a dança das águas. E o outro é o Sintê, que eu acho que o Matheus pode falar um pouco mais sobre ele. Então, o Sintê, ele é um ritmo do oeste africano. Então, ele é um ritmo muito antigo também, assim como o Ijexá. E o Ijexá também é um ritmo que ele vem do oeste africano, mas ele é muito mais conhecido entre a gente, né? Porque é um ritmo que é do candomblé, igual a Janaína estava falando, e dos afoxés também. Então, o Sintê, ele é um ritmo que faz parte de muitos povos, né? Do oeste africano, que significa, é uma dança e um toque que celebra a colheita. Então, em sociedades que são mais agrícolas, né? E aí tem esse significado de celebrar a colheita, assim. Mais ou menos isso. E algumas palavras
que nós falamos na contação de história são palavras iorubás, né? E eu vou falar algumas para vocês. Aie significa terra. Ilê, casa. Por isso que Ilê, né? Eu vou para o meu Ilê. Ilê pra gente é casa, mas não é casa no sentido físico. Nós temos uma casa também, uma roça de candomblé. Mas o Ilê é onde se pode compartilhar. É onde a partilha. É onde eu encontro meus irmãos de axé. Inclusive nós somos da mesma casa de candomblé. Onde eu encontro minha casa de axé. Onde eu posso ir falar com a minha mãe de santo, com a minha Yelo Orixá, com o meu babá Orixá. Yelo e a mãe. Orixá, Orixá, divindade vinda da África subsaariana, né? Yorubá. Então, mãe do Orixá, babá pai, Orixá, babá Orixá. Então, Ilê é isso, é partilha, é um quilombo, é onde eu posso compartilhar com meus irmãos. Então, mais ou menos isso, nós queremos compartilhar com você e fazer dessa pequena tela um Ilê para todos nós. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Era uma vez uma menina linda, linda. Os seus olhos pareciam duas azeitonas pretas. O seu cabelo todo cacheado, pareciam fiapos da noite. A sua pele parecia a pele de pantera, mas não qualquer pantera, uma pantera que pula na chuva, toda lustrosa, toda brilhosa. Ainda, para completar a beleza dessa menina, a mãe faziam várias tranças, digna de uma rainha africana, de uma rainha iorubá. Ela tinha um vizinho, o coelho. E o coelho ficava olhando aquela menina, dançando a beleza daquela menina e ficava se perguntando se ela queria casar com ele. E ficava perguntando e queria saber por que ela tinha aquela cor. Agora eu vou falar uma vez e vocês repetem aí em casa. E perguntava para a menina: menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? Vou falar de novo e eu quero que vocês falem mais alto. Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E a menina pensava... esqueci de falar uma coisa. A menina tinha uma cachola muito boa. Era inventiva, criativa. E ela pensava, ela... Já sei. Sabe o que é? É que quando a minha mãe estava grávida, ela me colocou numa lata de tinta. E aí, eu tomei banho nessa tinta e fiquei pretinha assim. O coelho saiu saltitando com essa resposta, todo feliz. E o que aconteceu? Pulou na lata de tinta. Mas não deu nem 10 minutos. O que aconteceu? A chuva caiu e a tinta foi toda saindo do seu corpo. E ele ficou todo tristinho, falando, mas o que será? E voltou outra vez na casa da menina. E perguntou outra vez. Vamos lá de novo. Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? Eu acho que ela não escutou. Vamos falar mais alto. Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E a menina pensou. Ela, já sei. Eu comi muita jabuticaba. Comi jabuticaba. E eu fiquei assim, pretinha. E o coelho todo saltitante, o que fez? Comeu quilos e quilos de jabuticaba. Vocês em casa já podem imaginar o que aconteceu, né? Não pode? Uma dor de barriga. No máximo que ele conseguiu foi uma dor de barriga. E vai ele pro banheiro com a dor de barriga dele. E nada de ficar pretinho. Mais uma vez. Como ele não tinha conseguido, ele fez outra vez a pergunta. Vamos lá de novo? Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha?
E a menina com aquela carinha de travessa olhou, pensou, mexeu no seu laço de fita, pensou, pegou sua boneca e falou: eu falei errado, agora eu já sei o que aconteceu, agora eu lembrei o que aconteceu. Café! Foi bastante café, café atrás do outro, café, e aí sim você vai ficar bem pretinho. E ele pensou e falou: café? Ela, café. Ele, café. Ele, então tá bom. Tomou xícaras e xícaras de café. E vocês em casa já devem imaginar o que deve ter acontecido. Ficou elétrico. Não conseguia dormir. Uma eletricidade. Aí, não conseguindo, não ficou pretinho. Voltou outra vez. Quando ele ia fazer a pergunta de novo, e a menina já ia inventar outra história, a mãe da menina apareceu. Mas a mãe da menina era uma princesa iorubá, uma rainha iorubá, com turbante, com chita, com contas. E quando ela ia, a mãe da menina do laço de fita falou: não, a menina bonita do laço de fita ela é assim porque ela é a cara dos seus avós, a cara da sua mãe, a cara da bisavó, da tataravó. E foi mostrando o retrato num quadro, cada um, como era a tataravó, a bisavó, e ela falou que é uma ancestralidade, é algo que se traz, é algo de África. E se ele quisesse, ele poderia ter filhos, igual a menina bonita do laço de fita. Era só ele casar com uma coelhinha pretinha. Ele pensou, ele falou: E não é que ele conseguiu? Aqui, a menina. Como é que eu vou abrir pra vocês verem bem bonitinho? E aí, o que aconteceu? Ele encontrou uma coelhinha bonita do laço de fita. Se casou e teve vários coelhinhos, de várias cores, de várias especificidades, cada um com seu jeito. E adivinha, quem foi madrinha de todos esses coelhinhos? A menina bonita do laço de fita. Então, temos que perceber que todo mundo tem a sua diferença, mas todo mundo tem o seu lugar. E quando nós falamos de uma menina bonita do laço de fita, como nós colocamos nossa fita na cabeça, nosso turbante, é um processo histórico, é um processo de luta, um processo de consciência negra. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós iremos para os nossos agradecimentos, porque todo esse processo tem que ter alguém por trás, né? E nós vamos agradecer primeiro os 2 grupos que estiveram nos apoiando, a Labirintos Produções, então, nosso muito obrigada. O Afaxé Ogufo Milayó, o nosso muito obrigado. O Kizomba, o nosso muito obrigada. E agora, mais alguns parceiros. Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. A Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3. E a usina de Itaipu. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado.